Ok. Essa aqui é a tela, é o tema desta noite. Pronto, apareceu aí. O tema desta noite é a Cidade Santa, né? A Cidade Santa. E muitos, quando, sem dúvida, já ouviu falar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, e imagina algo parecido com isso aí, né? Tem outros que pensam que a Cidade Santa talvez seja mais ou menos parecido com um jardim, né? Com um lago aí muito tranquilo, e onde as pessoas podem se deliciar, né? Com a fresca, algo assim parecido com o Jardim do Éden, né? Mas a Bíblia, queridos, a Bíblia, quando vai falar sobre a Cidade Santa, ela vai dar uma descrição um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado a ver em termos de desenho da cidade, em termos da forma da cidade, né? O desenho bíblico é mais ou menos parecido com uma caixa, né? Uma caixa cúbica, assim, e eu pesquisando na internet algumas imagens que poderia se aproximar do que a Bíblia nos adverte a respeito do que é a Cidade Santa. É claro que o tema desta noite não é os detalhes da Cidade Santa, mas sim quem vai entrar na Cidade Santa. Mas para saber quem que vai entrar na Cidade Santa, eu acho importante que nós possamos conhecer um pouco a respeito dos detalhes da Cidade Santa. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, em Apocalipse. Ok? Vou deixar esse desenho aí na tela por enquanto, e já eu volto aqui. Apocalipse. Ok? Muito bem. Apocalipse, capítulo 21, vai falar um pouco sobre as características dessa cidade. O verso 9, a partir do verso 9, diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 21, verso 9, diz o seguinte: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos 7 últimos flagelos, né? E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Olha aqui, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Percebeu? Aqui, queridos, daqui em diante, no verso 12, João vai começar a descrever a cidade, como é a cidade, os detalhes, o tamanho dessa cidade. E olha que coisa interessante. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, semelhante àquela que eu mostrei aqui, 12 portas, né? E junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. Veja que eles dão uma descrição aqui de um quadrado, né? Apontado aqui para os 4 cantos da terra. E o verso 14 diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, né? E estavam
sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos, né, do Cordeiro. Percebeu? Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. Agora, olha a medida desta cidade, queridos. É isso que me encanta. Veja, a cidade é quadrangular, tá vendo? De comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, né? O seu comprimento, largura e altura são iguais. Veja, que desenho geométrico tem por medidas largura, altura e comprimentos iguais? É claro que você sabe, é o cubo. Então, a cidade ela é cúbica, né? Exatamente como o desenho que eu acabei de mostrar aqui, ela é cúbica. E olha o tamanho dessa cidade. E mediu 12.000 estádios. 12.000 estádios. Um estádio era uma distância, uma medida, né, usada pelos romanos, que media 185 metros. E agora, é claro que João está falando aqui em uma linguagem do grego, né? Portanto, uma linguagem aí muito utilizada na época, 12.000 estádios. Se você for calcular 12.000 estádios, eu já fiz esse cálculo aqui, dá 2.220 quilômetros. Imagine uma cidade, 2.220 quilômetros de altura, 2.220 quilômetros de largura, 2.220 quilômetros de comprimento. Veja que cidade enorme. E eu estava olhando aqui no Google Maps para ver uma distância mais ou menos assim, para ter uma ideia do que seria isso. É como daqui em São Paulo, né? Como daqui da Bahia em São Paulo, né? Daqui da cidade onde eu estou, do Conde, lá em São Paulo, algumas cidades ali perto do Rio de Janeiro. Então, você percebe a dimensão dessa cidade, uma cidade toda de ouro, né? Uma cidade que tem ali o seu fundamento com pedras preciosas, né? E no capítulo 22, o verso 1 e 2, no capítulo aqui do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as suas folhas são para a cura dos povos. Percebeu? A árvore da vida. Essa, queridos, é a segunda vez que nós encontramos na Bíblia a árvore da vida. A primeira vez que nós encontramos a árvore da vida na Bíblia está lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus planta ali o jardim e no meio do jardim ele coloca a árvore da vida, né? E se o ser humano continuasse obediente aos princípios da lei de Deus, eles poderiam comer da árvore da vida. Mas, como eles desobedeceram, aí o capítulo 3 de Gênesis, no verso 24, vai mostrar que Deus expulsou o ser humano do jardim do Éden e colocou um anjo para proteger o caminho da árvore da vida, para que o ser humano não tomasse do fruto após o pecado e comer. Agora, aqui, é por isso que o ser humano morre, porque não se alimentou da árvore da vida.
Agora, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, diz que lá na Cidade Santa, o Senhor Jesus vai devolver a árvore da vida para cada um de nós. Eu quero dizer algo para você. A Cidade Santa, Nova Jerusalém, o céu, a salvação, é o objetivo que nos faz servir a Deus neste mundo. Você está aqui assistindo essa transmissão, esse estudo, porque você deseja ir para o céu. Se você fizer uma pesquisa, quem é que deseja ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Quem não quer entrar na Cidade Santa, se alimentar do fruto da árvore da vida? E aí vem a pergunta, e quem é que vai entrar lá? É todo mundo que quer? Primeiro, queridos, vamos ver quem não vai entrar. Quem não vai entrar na Cidade Santa. Aqui em Apocalipse mesmo, 21, no verso 27, diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebeu? Só quem vai entrar na Cidade Santa são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe, amados, aquelas pessoas que não tiveram o nome escrito no livro da vida não vai entrar. E o que vai acontecer com essas pessoas? Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, o que vai acontecer com elas? O capítulo 20 de Apocalipse, abra sua Bíblia aí, nós estamos... o capítulo 20 de Apocalipse vai nos dizer algo, importante para nós. Capítulo 20 de Apocalipse. Ok? Capítulo 20 de Apocalipse vai dizer algo muito importante para nós. 20, verso 15. Quem é que não vai, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, o que vai acontecer com essa pessoa? Olha o que diz o capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebeu? A palavra de Deus nos diz que há dois caminhos: a morte e a vida, né? É a salvação e a perdição, né? O céu e o inferno são dois caminhos que a Bíblia nos apresenta. Ou você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e entra na Cidade Santa e participa da árvore da vida, ou não entra na Cidade Santa e é lançado no fogo. É por isso que as pessoas querem entrar na Cidade Santa. E aí vem a pergunta: como fazer para entrar na Cidade Santa? Quem é que vai ter direito a entrar na Cidade Santa? Bom, a Bíblia já dá o primeiro detalhe: tem que ter o nome escrito no livro da vida. Nesse sentido, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você deseja ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Você deseja entrar na Cidade Santa? E agora, esta noite, você vai descobrir como fazer para ter o nome escrito no livro da vida. O primeiro ponto que a Bíblia nos apresenta está lá em Hebreus capítulo 3. Abra sua Bíblia, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 3, verso 6 e 7. Vamos ler apenas o verso 7. Verso 7 e verso 8, melhor dizendo, verso 7 e verso 8. Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8. Olha o que o texto diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Percebeu algo importante aqui? Hoje, a Bíblia está dizendo hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo. Sabe, amados, o Espírito Santo fala aos corações das pessoas de diversas formas. Ele fala através da natureza. O Espírito Santo fala às pessoas através de um canto de um passarinho.
através da natureza que Deus criou. A natureza proclama as obras das mãos de um Deus criador. O Espírito Santo fala ao seu coração de que toda a beleza que você consegue enxergar hoje, numa praia, numa cachoeira, tudo isso fala de um Deus criador, de um Deus amoroso. Agora, o Espírito Santo também fala aos corações através de uma mensagem bíblica lida, através da palavra de Deus. Ele fala ao seu coração. Enquanto você ouve esse estudo, sem dúvida, o Espírito Santo está lhe convencendo, lhe está falando ao coração. Quando você ouve uma música, um hino, um louvor, o Espírito Santo fala ao seu coração. Quando você ouve o testemunho de alguém que foi transformado pelo poder do Espírito, este mesmo Espírito fala ao seu coração. E a advertência do texto de Hebreus diz que se você ouvir a voz do Espírito Santo, você não deve endurecer o coração. Deve permitir que o Espírito transforme esse coração. Esse é o primeiro ponto. Nós não devemos endurecer o coração à voz do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que endurecem o coração. Quando ouve a voz do Espírito Santo, endurece o coração. Exemplo de Faraó. Faraó, ele quando ouviu a voz do Espírito Santo pedindo que liberasse o povo, ao invés de ele ouvir a voz do Espírito Santo, ele endureceu o coração. Judas também, de diversas formas, o Senhor Jesus clamou o coração de Judas para que ele se arrependesse do mau desígnio que havia em seu coração. Ao invés de ele ouvir a voz do Espírito Santo, ele endureceu o coração. E o destino de Faraó e o destino de Judas foram destinos trágicos, porque endureceram o coração à voz do Espírito Santo. Mas, queridos, eu louvo o nome do Senhor porque você tem ouvido a voz do Espírito Santo, e esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nós iremos agora para Mateus, capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí. Eu também vou abrir a minha Bíblia aqui. Em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Tem uma mensagem maravilhosa. Então, o primeiro ponto para você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto, nós encontramos aqui em Mateus, capítulo 16, o verso 19, onde Jesus vai fazer uma declaração para Pedro, mas não apenas para Pedro, para todo o universo, para mim e para você que está me ouvindo. Olha o que o texto diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Aqui vem a declaração: o que ligares na terra terá sido aonde? Ligados no céu. E o que for desligado da terra terá sido desligado do céu. Esse texto aqui é revelador, queridos, porque não tem como você entrar na Cidade Santa, estar conectado com Deus, viver na presença de Deus eternamente, sem antes viver na presença de Deus aqui na terra. Tem gente que vive como um coração carnal, bem impulsiona, não quer saber nada de religião, não quer saber nada de Bíblia, não quer saber nada do reino dos céus. Sem dúvida, o seu destino será aqui, a terra. Agora, se você deseja ter um destino no reino do céu, um destino na Cidade Santa, aqui nessa terra, conectado com o Espírito. Então, você precisa conectar a sua vida aqui na Terra, visando a Cidade Santa. E aí, o texto que nós lemos aqui se você estiver conectado com Deus aqui na Terra, automaticamente você estará conectado com o céu. Veja que há algo aqui na Terra que faz ligação entre a Terra e o céu. O que
poderia ser isso? Aqui, queridos, vem o terceiro passo. O terceiro passo, que é Marcos. Marcos, capítulo 16. E o verso 16 é revelador. Marcos, capítulo 16, verso 16. É revelador. Primeiro, você ouve a voz do Espírito Santo e não endurece o coração. O Espírito Santo lhe conduz, lhe mostra o caminho e você obedece à voz do Espírito Santo. Segundo, ao você ouvir a voz do Espírito Santo, você começa a se conectar com Deus, estar ligado a Deus aqui na terra, ligado a Jesus aqui na terra. E aí vem o terceiro passo. O terceiro ponto, na verdade, é Marcos capítulo 16, verso 16, diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Percebeu os dois caminhos aqui? Lá em Apocalipse você viu, ou você tem o nome escrito no livro da vida e entra na cidade, ou não tem e é lançado no fogo. Aqui em Marcos, ele usa palavras diferentes para declarar também esses dois caminhos. Olha, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Eu estou falando para um público crente, para quem crê. Estou falando para quem crê. E você, sem dúvida, crê naquilo que você tem estudado. Você tem estudado o livro do Apocalipse conosco aqui. Tem compreendido os planos de salvação que o Senhor Jesus tem mostrado para você. Você tem crido nisso, tem ouvido a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. E agora vem o texto dizendo de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu repito a pergunta anterior. Você deseja entrar na cidade santa? Então, o caminho é o batismo. Você precisa ser batizado. Ser batizado e, de repente, você está se perguntando, mas, pastor, esse texto não fala que o nome foi escrito ao ser batizado, o meu nome não está sendo conectado com o céu. Eu estou sendo batizado aqui na terra. Quem me garante que o meu nome vai estar sendo conectado no céu também? Né? Essa pode ser uma pergunta que pode surgir, mas aí a gente vai para um grande exemplo que foi deixado para nós como garantia desta afirmação. Qual exemplo? Qual é esse grande exemplo? O exemplo do Senhor Jesus. É o grande exemplo. Jesus, você concorda comigo, que ele não precisava ser batizado. Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo é uma confissão pública de arrependimento, de confissão de pecado. Jesus nunca pecou. E tanto Jesus não precisava ser batizado que o próprio João, na verdade, nem queria batizar Jesus. Ele que insistiu e disse, olha, deixa por enquanto, para que assim se cumpra toda a palavra, né, toda a justiça. E eu gosto de lembrar do batismo de Jesus, dos detalhes do batismo de Jesus, porque vai nos dar essa segurança de que, quando nós somos batizados aqui na terra, nós somos conectados com Cristo aqui na terra e automaticamente conectados com Ele lá no céu. Vamos ver o que aconteceu no batismo de Jesus de tão extraordinário. Veja, se Jesus não precisava ser batizado e ele foi batizado para nos dar o exemplo, então o que aconteceu no batismo de Jesus nos serve como exemplo. Então, Mateus capítulo 3, o verso 13 até o verso 17, vai relatar ali o batismo de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes, porque aqui, queridos, no batismo de Jesus, nós temos algo importantíssimo para ser levado em consideração em relação à nossa
só. A partir do verso 13, Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João, veja que João resistiu aqui a Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Agora, olha o verso 16, é revelador. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. Olha os detalhes. Jesus é batizado e o céu se abre para ele. Quer dizer que se o céu se abriu para Jesus, é porque o céu estava fechado. Nenhuma porta se abre se ela já estiver aberta. Isso é ilógico. O texto diz que o céu abriu-se para Jesus. O céu se abriu. Se o céu se abriu, é porque estava fechado. E, de repente, você deve estar pensando, mas como assim o céu fechado para Jesus? É importante lembrar que aqui está Jesus representando a humanidade. É por isso que ele disse para João: deixa, porque nos convém cumprir toda a justiça. Porque ele está aqui representando a humanidade. Então, Jesus é batizado não porque ele tem pecado. Ele é batizado porque ele está representando a humanidade. Aquele que deseja que o céu se abra para ele. Então, aquilo que aconteceu com Jesus é um exemplo do que acontece com todo ser humano que resolve ser batizado. Queridos, o céu está fechado para o ser humano. A palavra de Deus diz: a alma que pecar certamente morrerá. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que todos pecados e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecador. Davi diz que ele é pecador desde o seu nascimento, que a sua mãe lhe concebeu em pecado, né? É por isso que ele pede aí um novo coração a Deus, porque esse coração que é nascido de mulher é um coração carnal, um coração de pecado. Entende? É por isso que o céu está fechado. E se você deseja ter o céu aberto para você, então você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus e ser batizado. Agora, olha que coisa interessante também que aconteceu. O céu se abriu para Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele. Veja, como assim o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Ele não era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento? Pela palavra da sua boca foram criados os céus e a terra. Como assim o Espírito Santo desceu sobre Jesus? João capítulo 1 diz que ele era Deus desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. E como assim o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Ele não era Deus, o Espírito Santo não precisava descer sobre ele. Mas veja, aqui, mais uma vez, eu volto a afirmar, ele está representando a humanidade. É um exemplo do que acontece com todo ser humano que é batizado. Se você, querido, foi batizado ou você ainda não foi batizado, no seu batismo, nós cremos que acontece isso aqui, o céu se abre para você, você recebe o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, e o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo voltar nesta terra, vai ter pessoas que ele vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque ele vai estar com a lista na mão. Ele vai estar com a lista na mão, o nome das pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro. E tem pessoas que ele vai dizer: eu não te conheço, porque o nome dessa pessoa não vai estar lá. E o que vai definir
para que seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Ele traz esta revelação maravilhosa. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. É importante lembrar que o objetivo desse estudo é mostrar quem vai entrar na cidade santa. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Aqui diz: bem-aventurado, quer dizer feliz, abençoado. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Percebeu? Bem-aventurado, feliz é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Sabe, amados? Quem vai ter direito à árvore da vida? Quem tem o nome escrito no livro da vida. E aqui o texto está dizendo: aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas por que lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é tão importante? Porque quando você lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, você cumpre a palavra de Deus que diz: a alma que pecar, essa certamente morrerá. Você cumpre. Como assim a alma que pecar? Você morre. Você não morre eternamente, mas morre espiritualmente para o mundo. Romanos capítulo 6, ele vai nos dizer o seguinte, olha, Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4. Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, tá vendo? Dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Tá vendo? Quando somos batizados, queridos, os nossos pecados são sepultados com Cristo. São sepultados com Cristo. A nossa morte, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Agora, como é que eu tomo posse dessa morte de Cristo? É levantando a mão, eu aceito o Senhor Jesus. Tem gente que diz isso. Levanta a mão, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e está tudo resolvido. Não, o texto está dizendo aqui, é quando você é batizado. Você, para dizer que aceita a morte de Cristo como seu Salvador, para perdão dos seus pecados, é através do batismo. Olha o que o texto diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não é pela aceitação de boca, não é porque você vai para a igreja, porque você estuda tudo. Sabe, de nada valerá se você não fizer essa transformação, essa mudança. E o texto diz aqui: para que você viva uma novidade de vida, ou seja, uma vida nova, para que você tenha uma vida nova, porque essa vida que você obteve nascendo aí do ventre da sua mãe é uma vida de pecado. Davi disse isso: eis que nasci em pecado, e pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos, para que você tenha essa vida nova, esta garantia de entrar na cidade santa, você precisa tomar a sua decisão pelo batismo. E não importa quem seja, de repente eu estou falando para alguém aí que disse: olha, eu já fui batizado quando eu era criança. Eu já fui batizado quando eu era criança. E com todo o respeito que eu tenho aqui por todas as denominações, o batismo bíblico ele foi praticado até
o 13º século. O batismo bíblico ele foi praticado até o 13º século da nossa era. E qual é o batismo bíblico? Primeiro, o batismo de Jesus é um exemplo do batismo bíblico, que nos mostra que este batismo, mais uma vez aqui, Mateus capítulo 3, diz assim: batizado Jesus saiu logo da água. Percebeu? Ele saiu da água. Ninguém sai de onde não entra. Então, Jesus, quando ele foi batizado, ele entrou na água, foi num rio que João Batista costumava batizar as pessoas. A própria palavra batismo vem do grego baptismo, do latim, perdão, baptismo. E esta palavra significa emergir, sepultar. Então, para que você seja batizado, para que esta palavra faça sentido na sua vida, você precisa emergir, precisa sepultar, precisa mergulhar, né? Mergulhar, emergir, perdão, submergir, né? Submergir, sepultar, né? E para que você esteja completamente ali, mergulhado nas águas. O batismo que é comum, né, hoje, sobretudo na Igreja Católica, batismo de criança, esse batismo por aspersão, que é jogar um pouco d'água na cabeça de alguém aí, é o batismo por aspersão. Esse batismo ele foi apenas em 1313 aceito pela Igreja Cristã. Em toda a história, você tem a Igreja Cristã batizando por imersão, batizando aí as pessoas no rio, num tanque. Você tem a arqueologia mostrando alguns exemplos de pessoas que foram batizadas dentro da água. Deixa eu só mostrar aqui, compartilhar com vocês aqui algumas telas que eu separei. Deixa eu mostrar aqui das igrejas antigas, né, que praticava igrejas cristãs, né? As igrejas cristãs antigas que usavam esse modelo de batismo. Então, você tem aí, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para você, igreja do primeiro século, né? A igreja de Filipos, aí você tem um exemplo aí de onde era feito o batismo, parece ter um tanque batismal aí, da igreja, né, onde era feito o batismo. Então, as pessoas entravam neste local aí, onde está esse senhor, para ser batizado. Você tem aqui, na própria igreja de Roma, né, um lugar aí onde as pessoas entravam para ser batizadas. A Torre de Pisa também tinha ali um tanque enorme, onde as pessoas entravam para ser batizadas. Você tem a Capadócia, a Turquia, ali na Idade Média, que era conhecida também como uma cidade de refúgio. Essa escavação mostra ali um lugar onde as pessoas eram batizadas, por imersão. O batismo do rei da Rússia, Vladimir, o Grande, é mostrado também que ele foi por imersão. Então, estou falando aqui na história. Você tem afresco, por exemplo, esse afresco africano aí do quarto século depois de Cristo, mostrando que o batismo era por imersão, né? Você tem, por exemplo, como eu já disse antes, apenas no Concílio de Ravenna, em 1513,
que foi depois de Cristo, 1513 depois de Cristo, que foi aceito o batismo por aspersão. Então, esse batismo que é praticado hoje não é um batismo bíblico, não é um batismo bíblico. O batismo bíblico é por imersão. Ao longo de toda a história, tanto no Novo Testamento quanto após o Novo Testamento, você vê as pessoas sendo batizadas por imersão. O outro detalhe a respeito do batismo é que ele significa morte para o pecado, ou seja, é o arrependimento, a declaração pública de que você está arrependido por algo que você fez. Me diga que capacidade uma criança recém-nascida tem de se arrepender por algo que ela fez, né? Então, se eu estiver falando aqui para alguém que foi batizado como criança, outro dia eu estava conversando sobre esse assunto com um senhor já de idade, e ele foi bem claro, ele disse para mim, e eu respeito, com todo respeito, as decisões, porque essa é uma questão de religião, e religião é uma questão de consciência, então nós temos que respeitar a livre consciência das pessoas, né? Mas ele disse algo para mim que eu fiquei refletindo depois. Ele disse assim, veja, eu sei o que está escrito na Bíblia. Tudo que você me falou aí realmente está escrito na Bíblia. Agora, eu fui batizado como criança, eu tive um padrinho, vivi a minha vida toda respeitando o meu padrinho já morreu e eu não vou desonrar a memória do meu padrinho. Porque se eu me batizar por imersão, como é que vai ficar o meu padrinho? De repente eu estou falando para alguém que tem padrinho, que tem madrinha, né? Desde criança respeita ali como sendo o segundo pai, a segunda mãe. Sabe, queridos, o respeito pode continuar. Agora, o que não pode continuar é você vivendo como se não conhecesse o caminho que Deus preparou para te levar à salvação. O respeito às pessoas pode continuar, você poderá continuar respeitando o seu padrinho, a sua madrinha, a consideração ali, o amor fraternal. Pode continuar. Agora, o que não deve continuar é você, daqui para frente, viver como se não conhecesse essa realidade. Porque antes, talvez você não conhecesse, mas agora você conhece. O caminho da salvação. Entende? Porque, no fundo, o que vai importar é quando Jesus voltar nessa terra. Entende? Ele quer levar você para o céu, para a cidade santa, para a Nova Jerusalém, se alimentar do fruto da árvore da vida. No fundo, o que todos nós queremos é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E Jesus deseja escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Portanto, esta noite, tome a sua decisão para que o Senhor escreva o seu nome no seu livro da vida. Hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração. Enquanto nós estamos aqui conversando a esse respeito, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Tome a sua decisão pelo batismo. Por favor, não permita que esse tempo seja mais adiado. Olha, já falamos aí sobre esse significado aí, né? Atos capítulo 2, verso 37, diz assim, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Essa é a pergunta. E agora, o que eu vou fazer? De agora em diante, agora eu já sei. O que eu vou fazer? Olha a resposta de Pedro para aquela comunidade e, sem dúvida, chegou ao seu alcance. É para você hoje a resposta de Pedro. Atos capítulo 2, verso 38, diz assim, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebeu? Este é o passo que você precisa dar em sua vida, é se arrepender, é entregar a vida a Jesus, ser batizado.
né? Aqui outra experiência na palavra de Deus a respeito do batismo. Aquele que crê sempre vai ter. Você crê já. Se alguém perguntar para você, acredita na Bíblia? Sim, você crê na Bíblia. Entende? Então, o que está faltando você tomar a sua decisão? Se não toma a sua decisão hoje, eu não sei quem é você, aonde você mora, mas eu entendo que aí onde você está, sentado no sofá, sentado na cadeira aí, Deus está falando com você. Tome a sua decisão hoje pelo batismo. Olha o que mais aqui. Você precisa aprender. Aprender, você tem aprendido. Tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus? Qual a dúvida você tem? Escreva aí, né? Que você poderá ter pessoas para responder, para tirar suas dúvidas. Se você tem dúvida, o Espírito Santo vai tirar as suas dúvidas, né? Você tem aprendido aí. Então, queridos, todos os critérios para a pessoa ser batizada com arrependimento, sentir uma genuína tristeza, acreditar e aceitar Cristo como Salvador e Senhor, né? Aprender as instruções, tudo isso, todos esses passos você tem dado todos esses dias aqui em nossos estudos. Agora chegou a hora de você tomar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. É claro que essa é uma resposta que você precisa dar, não para mim como pastor. Aliás, se você falar para mim como pastor, primeiro você tem que falar para Deus, né? Aí onde você está, tomar a sua decisão e dar a resposta para Deus. Aí depois você vem para mim, pastor, eu quero ser batizado. E eu, com toda alegria, com todo amor, né, nós faremos isso, faremos esse batismo, né? Então, queridos, Atos capítulo 2, verso 47, assim, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. Percebeu a linguagem dos que ia sendo salvos? Então, aqueles que vão sendo batizados vão sendo salvos. Você quer pertencer ao grupo de salvos? Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, né? A igreja é considerada como sendo o corpo de Cristo. E o Espírito é que batiza, é que sela, é que une essas pessoas. Para entrar no céu, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é necessário estar nessa terra aqui, conectado ao corpo de Cristo. É isso que a palavra tem nos apresentado. Jesus é o cabeça da igreja, né? E nós somos ali o corpo. Né? O batismo, ele cumpre um mandato direto de Jesus Cristo. Jesus que mandou: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você é batizado, você está obedecendo a uma ordem direta de Cristo. Olha o que o texto diz aqui, Atos capítulo 22. E agora, por que te demoras? É um apelo direto da palavra de Deus para você. Por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Invocando o nome dele. Hoje é o dia da salvação chegou hoje para você. Não permita que, né, tempo se passe. E eu quero encerrar essa nossa transmissão com esse último verso, que é o verso que nós lemos. Lembra? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você tem sentido o Espírito Santo falar ao seu coração? Tem sentido um desejo de uma mudança de vida? Não está satisfeito com a maneira de viver que você tem levado neste mundo? Deseja receber uma paz interior? Deseja receber uma segurança de estar conectado com Jesus? Se Jesus voltasse hoje, como estaria o teu coração? Você sente que estaria em uma situação
de dúvida em relação a ir com Jesus, então este é o momento para você romper com essas dúvidas. Este é o momento para você romper com essas incertezas e tomar a sua decisão e ser preparado para ir com Ele na vida. Portanto, se esse for o seu desejo, feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós te agradecemos o trabalho que o teu Espírito Santo tem feito em nos convencer, em nos selar para o teu reino. Agradecemos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tem nos orientado neste caminho da verdade. A sua misericórdia nos alcançou. É o teu desejo lavar os nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Mas eu entendo, ó Pai, que para se tomar essa decisão, muitas coisas estão envolvendo aí no contexto desta decisão. Família, trabalho, algum parente, amigo. Que o Senhor possa trabalhar, ó Pai, em todo o contexto desta família, desta pessoa que está enfrentando esta luta para tomar a decisão. Se tiver que trabalhar com o esposo, com o patrão, com algum parente, prepara todo o ambiente, ó Deus, para que essa decisão seja tomada o quão breve possível, para que essa pessoa tenha certeza de que foi selada para o reino dos céus. Pai querido, abençoa essas famílias que estão nos ouvindo de diversas partes do Brasil. Abençoe, ó Deus, essas decisões que foram tomadas esta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu quero agradecer aqui a presença de todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Zoom e também pelo YouTube. Tivemos aqui uma boa participação. Essa programação vai estar aí no YouTube e você poderá, em algum momento, baixar esse vídeo aí no meu canal, no PR Moacir Queiroz, e compartilhar aí com seus amigos, né, com seus parentes, pessoas que você deseja que esteja contigo